De volta com o programa Opinião, aqui pela sua TV Nova, sua TV Cultura, e também aqueles que estão nos acompanhando através da Rádio Nova FM. Um abraço e sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia de CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos sempre tirar a sua dúvida aqui. Se você tiver dúvida, manda pra gente, que sempre terá um advogado especializado que vai tentar te dar todas as informações possíveis para que você solucione o seu problema. Então vamos lá para o CDC. Bem, hoje nós vamos falar a respeito de Pedro Raimundo, que ele é do Magano de Garanhuns. Ele mandou a historinha dele, né? Não vamos falar a respeito dele, mas a respeito da história dele. Primeiro, cumprimentar a doutora Camila. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Ismael? Mais uma luta, mais uma batalha. Então vamos lá, vê só o que aconteceu com o Pedro Raimundo. Ele teve um probleminha com a CELP. Segundo ele, estava em casa, dormindo, e ouviu um barulho do lado de fora. Ele correu e estava uma escada pendurada no seu muro, no poste, e o pessoal estava cortando a energia. Só que ele diz o seguinte: Rosmael, estava paga a conta de energia, só que eu paguei a conta atrasada. Eu quis mostrar, mas eles foram tão rápidos que subiram, cortaram. Eu tentei mostrar, ele fez, já cortamos, e agora você tem que ir lá na companhia para pedir para religar. E ele diz, não deveria a empresa, antes do corte, chamar o proprietário da casa, saber se estava pago ou não, pedir para ele apresentar a conta paga? Eu acho que Pedro está certo. Mas você me diz o que, doutora? Ele está certo ou ele está errado? Realmente o corte foi indevido, né? A gente tem muita notícia de que a CELP vem cometendo esse tipo de ação, fazendo corte de energia de locais que estão com as contas pagas em dia, certo? Por ele ter pago em atraso, se ele não tivesse pago, realmente esse corte era devido, não teria problema, mas ele fez o pagamento. Então, até por questão de segurança da própria CELP, deveria o seu representante chegar lá, a gente veio, tá com essa ordem aqui, você fez o pagamento? Fiz. Você pode me apresentar, por favor? Apresenta, tira uma foto, que a gente sabe que todo mundo hoje em dia um telefone, tem smartphone. Né? Exatamente. O técnico vai tirar uma foto, obrigada amigo, boa sorte. Se não, realmente, aí tudo bem. Mas no caso dele que estava pago, os profissionais poderiam ter evitado um transtorno, né? O Pedro tem que se deslocar até a CELP, fazer o pedido de religamento, ressaltando que esse pedido de religamento não pode ser oneroso para ele, certo? Vai ter que ser de graça. A CELP é que vai ter que arcar com as despesas para esse religamento. Se, por exemplo, não é o caso, ele tivesse em atraso, o corte fosse efetuado, ele em seguida é que fizesse o pagamento, aí ele teria que pagar uma taxa que a CELP cobra para religamento. Se for até de urgência, é um pouco mais caro. Mas nesse caso, a CELP completamente errada. E eu ainda agora vou xeretar aqui. O Pedro não diz isso, sou eu que estou dizendo. A pessoa chegou lá, ele disse, já está pago, mas muitas vezes a gente escuta os comentários, de que eles fazem isso porque ganham por comissão, por corte. Né? Então, mais um motivo para que ele tome providência, se acontecer. Isso. Inclusive, eu recomendo até o Pedro ele buscar no CDL da sua cidade, Garanhuns, não é isso? Do Magano, Garanhuns. Lá em Garanhuns, na CDL, verificar se o nome dele não está negativado indevidamente. Né? Porque a gente sabe que quando tem conta em atraso, todas as empresas normalmente negativam o nome da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. Então, seria bom até ele dar uma olhada lá para verificar se o nome dele não tem nenhum gravame, porque aí ele entraria com ação já pedindo a exclusão imediata do nome dele e os danos morais pelo corte indevido da energia. Nesse caso aí do Pedro, que teve a energia cortada e que precisou pedir a CELP para religar, como ele deve proceder?
termos práticos, ele tem que ir na CELP, mostrar que realmente estava pago, que o corte ocorreu após o pagamento, e a CELP tem que fazer a ligação da energia de imediato. Esses dias que ele ficou sem energia, ele pode entrar na justiça? Pode, mesmo que ele não fique dias sem energia, ele já pode entrar. Só pelo corte? Só pelo corte, porque o corte é indevido. O corte indevido, ele está ferindo o contrato que existe. Entendeu? Tem uma quebra de contrato por parte da CELP, onde ela suspende o fornecimento de energia. Então, Pedro procura aqui o que, no caso? PROCON, juizado. A justiça comum, ela é um pouco mais demorada, mas também é uma opção. E ele vai pedir aqui o que? Danos morais. Se ele perdeu, vamos supor, durante o tempo em que ficou sem energia a residência dele, ele perdeu algum alimento que estava na geladeira, certo? Aí ele tem como pedir o ressarcimento, tira uma foto, mostra que realmente ficou inapto ao consumo, e aí na ação ele também pede. Não deixe de ir para a justiça. Vou dar até um exemplo pessoal. Agora há pouco eu tive um problema com a CELP, uma queda de energia, e queimou diversos aparelhos. Eu entrei na justiça porque a CELP se negou a pagar, disse que não tinha tido queda de energia nenhuma. E aí o que é que eu fiz? Eu entrei com várias ações. Para cada aparelho eu fiz individual. E aí o que aconteceu? A CELP pegou os mais baratos e disse, tá liberado, esses aqui fomos nós culpados. E os outros negaram, achando que era de outra pessoa, e aí eu peguei eles e recebi por todos. E queda de energia, assim, a gente sabe que é uma constante, né? E a responsabilidade realmente, ela é da CELP, ela não é do consumidor. E o consumidor, ele não pode ter nenhum prejuízo em razão dos atos praticados por terceiros, que é, no caso, a CELP. Tá bom, espero, Pedro, que tenha sido respondida aí sua pergunta. Corra e vá até a justiça, resolva o seu problema. Doutora Camila, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar acompanhando o programa até agora. Se você quer ver qualquer telejornal, você pode ver em qualquer emissora. Mas se você quer formar a sua opinião e aprender, aí sim você tem que vir aqui com a gente. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.